Bem-vindos ao módulo 2 do curso básico de produção de cerveja artesanal. E até agora no módulo 1 a gente falou um pouco sobre a introdução à cerveja, então a gente falou um pouco sobre a história da cerveja, como surgiu. Depois a gente falou das 4 escolas cervejeiras, quais são as características das principais cervejas que existem no mundo hoje. E algumas características de degustação. Agora, no módulo 2, a gente vai falar sobre os ingredientes. Então, o que a gente pretende passar para vocês agora é como trabalhar cada um dos ingredientes para que vocês consigam fazer uma cerveja de uma melhor forma. Então, escolher bem os ingredientes e trabalhar cada um deles para conseguir repetir o estilo que vocês querem reproduzir. Água, malte, lúpulo e fermento, os 4 principais. A gente vai falar sobre adjuntos e especiarias também. E a gente vai mostrar para vocês os 2 softwares principais que existem no mercado hoje e as características da receita que a gente vai fazer no nosso curso. Depois, no módulo 3, a gente vai falar sobre a produção, é onde a gente vai mostrar a produção da cerveja da receita que a gente elaborou num equipamento caseiro, para vocês verem como é fácil, como é simples. Vamos passar pela teoria e também pela produção da cerveja. O primeiro ingrediente e o mais abundante na produção de cerveja é a água. A água ela corresponde a no mínimo 90% de toda a cerveja. A água a ser utilizada na fabricação de cerveja tem que ser uma água neutra, com um pH próximo a 7. A gente não pode ter uma água ácida nem uma água alcalina, senão as reações enzimáticas durante o processo de fabricação acabam ficando um pouco deficitárias. A água que a gente for utilizar também tem que ser pura, sem nenhuma matéria orgânica nem inorgânica, nenhum micro-organismos, porque isso pode dar um traço de contaminação na água. A água ela tem que ser muito pura, com sabor puro, com aroma muito puro e muito neutro. A água tem que ser livre de cloro e flúor. O cloro e o flúor atrapalham o processo de fabricação de cerveja. Mas a água cervejeira ela tem que ter uma certa quantidade de cálcio e magnésio. Então a água ela não pode não ter esses 2 minerais. Geralmente toda a água utilizada, a água da rede pública, né, que a gente utiliza para fazer a cerveja, ela é uma água que tem pequenas quantidades de cálcio e magnésio. Então, num curso mais avançado, vocês podem aprender como corrigir essa água. O cálcio e magnésio dá o que a gente chama de dureza da água. Então, a dureza é a somatória das quantidades de cálcio mais magnésio. A água não pode ter nenhum metal pesado. Algum desses metais presentes na água, eles passam pelo processo de produção de cerveja inertes, então eles vão parar na cerveja final, dando um aroma metálico e um sabor metálico na cerveja. Então a gente não quer nenhum metal pesado na cerveja. E a gente consegue isso muito facilmente detectar através de análise sensorial. Então, toda cerveja que vocês forem fazer, analisem sua água em sabor e aroma. Como que a gente analisa a água? Então, é justamente o básico que a gente tem para fazer quanto à água é analisar o sabor da água. Se a gente analisou o sabor e aroma, viu que a água está neutra, a água não tem metais, que ela não está com sabor nem com aroma metálico, a água não está salobra, a água não está com um sabor muito parecido sabão ou barro ou
não está muito barrenta a água, se a água está limpa, a cor dela está transparente, é uma água de boa qualidade. Então a primeira coisa é avaliar a qualidade da água da rede pública que chega na nossa casa. E depois decidir se a gente pode utilizar essa água ou se a gente utiliza uma água mineral. Em condições normais, utilizar a água da rede pública. Somente em condições em que a água não se encontre numa boa qualidade que a gente vai para uma água mineral. Utilizando a água da rede pública, então, é muito importante a gente utilizar um filtro de carvão ativado. O carvão ativado ele se une ao cloro, então tirando o cloro da água e tirando também os metais pesados. Metais pesados estes do volume morto da represa Guarapiranga, por exemplo. Então são metais que a gente não quer na cerveja e o cloro também não. Então o carvão ativado ele se une a esses metais, a esses elementos e retém esse elemento da água, então deixando a água mais pura. Fiquem atentos à vida útil do refil de cada um desses filtros, porque tem vida útil o refil tem que ser trocado. Uma das maneiras de se tirar o cloro da água também é aquecer a água até 40 graus sem colocar o malte. Então, sempre que a gente for fazer cerveja, não colocar o malte antes da água chegar a no mínimo 40 graus. A temperatura vai fazer com que o residual do cloro que não ficou nesse filtro de carvão ativado seja eliminado. Por métodos caseiros, a gente não consegue tirar o flúor da água. O flúor em excesso ele é prejudicial à levedura, então o flúor ele pode acabar matando a levedura e também atrapalhando um pouco as enzimas que trabalham no processo de fabricação da cerveja. O flúor geralmente ele está em excesso somente quando a residência fica muito próxima a uma estação de tratamento de água, porque o flúor ele se perde muito durante o trajeto até chegar na sua casa. Então é difícil ter um excesso de flúor quando você está utilizando a água da rede pública, mas quando essa residência for próxima a uma estação de tratamento. Em más condições, então, utilizar a água mineral. Existem algumas pessoas que gostam de utilizar água mineral e acabam utilizando a água mineral em todas as suas fabricações de cerveja. Mas você pode utilizar a água da rede pública se ela estiver em boas condições também. Um passo além seria fazer uma análise técnica da água, seria um passo avançado. Se eu fizer uma análise técnica da água, aí eu posso fazer a correção de sais nessa água. Cada um desses sais eles tem uma função específica na fabricação de cerveja. Que a gente trata isso no nosso curso avançado, não no básico. Mas vocês podem começar fazendo, vocês que estão iniciando a fabricação de cerveja em casa, vocês não precisam se preocupar num primeiro momento em fazer a análise técnica da água e nem a fazer as correções de sais. Podem começar a fazer a sua cerveja sem fazer essa correção e conforme vocês forem evoluindo na vida cervejeira de vocês, vocês podem então começar a fazer correções de sais na água. E a água é uma verdade ou um mito? Ela faz realmente a diferença na fabricação de cerveja? O que vocês acham? Bem, por tudo que a gente falou das características de uma boa água cervejeira, é uma água neutra, é uma água sem muito sabor,
é uma água sem muito minerais pesados, é uma água com pH básico. Se a água tem sabor, ela tem alguma coisa que vai atrapalhar o processo de fabricação de cerveja. Então a água ela tem que ser neutra. Então a água ela não vai interferir na qualidade da cerveja, porque ela não vai trazer sabor à cerveja. Então é um mito dizer que a Brahma de Agudos é melhor porque a água daquela região é melhor. Não, a água é muito fácil de ser tratada quimicamente pelas cervejarias. Então isso é um grande mito. A água ela tem que ser básica. O sabor da cerveja vem dos outros ingredientes e não da água.